Elisa, o Maduro se declarou inocente, né, na corte em Washington, mas ainda há possibilidades de delações, eu imagino, né, dele, da esposa dele ou do próprio Carvajal. Que você tão bem conhece a história, né, que o Carvajal contou. Aliás, o Maduro e o Carvajal, pelo que eu entendi, estão presos no mesmo complexo, né? O que pode vir à tona caso essas pessoas resolvam fazer delações, principalmente no que envolva o Brasil? Bom, um aspecto muito importante de tudo que está acontecendo é que nós vemos agora um novo passo que vai ser decisivo, o fato de Carvajal ser colocado como a testemunha-chave em todo este julgamento de Nicolás Maduro. Carvajal que sabe os detalhes, né? Sabe nomes, conhece rotas, pessoas e chaves que estiveram em todo o tempo acompanhando o passo a passo de Nicolás Maduro. Então, Carvajal e Maduro estarem no mesmo julgamento, estarem sob o mesmo juiz, eu só não vou dizer que eles estão dividindo a mesma cela, porque esse é um nível de detalhamento que eu não sei, mas eles estão no mesmo ambiente. É uma estratégia jurídica muito importante dos Estados Unidos, em que relaciona com a força probatória que os americanos têm contra Nicolás Maduro. Então, agora, neste momento, o que nós podemos esperar é que Maduro venha a receber uma sentença ou uma condenação muito séria, muito grave, e nisso, ou se não for decisiva, vai ser indicada. Ele vai entender que essa condenação dele vai ser algo como uma condenação perpétua, a não ser que se estabeleça, então, uma cooperação muito importante, que é para os Estados Unidos entenderem melhor ainda como funciona não só na Venezuela, mas todo esse aparato latino-americano que envolve governantes, que envolve o tráfico de drogas, que envolve o fluxo de dinheiro entre os países, né, inclusive entre Brasil e Venezuela, que nós sabemos que teve um grande fluxo de dinheiro. Então, quando Maduro traz isso à tona, ou quando ele for trazer, que é muito provável, né, diante da sentença séria que ele pode receber, quando ele trouxer isso, vai ajudar demais na organização da América Latina. Por quê? Porque governos que se envolveram neste nível de criminalidade, e o que aponta é que o governo brasileiro também esteve, né, envolvido em tudo isso, será com certeza usado pelos Estados Unidos como pressão política. Isso ajuda o Brasil bastante, porque há uma questão de justiça que ficou aberta em aberto, né? Quando os americanos, por exemplo, o governo americano tirou a pressão da Magnitsky sobre Alexandre de Moraes, não foi somente um ato isolado, isso tudo faz parte de uma estratégia que está sendo desenhada e que mostra o momento em que as pressões elas devem aumentar e devem aliviar. Agora, nós sabemos que com Maduro estando capturado e com a possibilidade dele trazer grandes detalhes sobre essas conexões, nós vamos ver uma modulação dessa pressão sobre muitos governantes. O primeiro, Trump já falou, que era sobre o Gustavo Petro da Colômbia. Ele disse que vai ser o próximo, então o Gustavo Petro deve sofrer muita pressão a partir dessas delações ou dessas cooperações que vêm via Carvajal e via Nicolás Maduro. Mas, na sequência, o que tudo indica, a esquerda brasileira vai sofrer também. Essa modulação dessa pressão vai aumentar. Então, esse é um caminho que está bastante claro e talvez ele chegue antes de outubro de 2026, mas eu acredito que até as próximas eleições nós vamos entender como essa pressão vai acontecer, porque será um momento decisivo para o Brasil. E se é decisivo para o Brasil, é decisivo para todo o hemisfério ocidental. Como o próprio Trump já falou, aqui nós temos que organizar toda essa bagunça que foi feita para desestabilizar o continente
E então nós vamos usar todas as armas, e com certeza essa arma geopolítica ela vai ser usada no momento certo. Essa é a minha leitura. Elisa, obrigada por mais uma entrevista aqui conosco. Elisa, eu gostaria de saber, quando você entrevistou o Hugo Carvajal, ele mencionou o presidente Lula de alguma forma, que o envolvimento dele, o possível envolvimento dele ali com o Maduro, com o financiamento de campanha. O que o Carvajal falou do Lula? Ele falou o tempo todo do Lula. Carvajal, ele aponta diretamente o Lula como, ele fala que o Lula é um criminoso. A declaração dele, quando se trata do presidente do Brasil, Lula, é que o Lula faz parte de uma rede criminosa muito extensa, que não diz respeito somente à América Latina, mas envolve principalmente o Oriente Médio, como nós acompanhamos aí claramente, eles defendendo o Irã, né? O Lula defende o Irã, inclusive contra Israel, envolve a Europa, então ele coloca Lula como uma peça tão importante quanto Maduro nessa estrutura de crime internacional. O tempo todo ele diz o quê? Que Lula foi financiado, né, assim como outros líderes, mas foi financiado, que ele ascendeu ao poder porque ele foi abastecido com todo esse recurso que vem também do narcotráfico. Bom, isso é um ponto muito importante, porque ontem nós tivemos uma notícia que ela foi trazida pela mídia, pela velha mídia, de uma forma bastante confusa e está levando a várias pessoas a conclusões erradas. A notícia é a seguinte, que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos havia reclassificado o cartel de Los Soles, né, que antes estava se tratando de um grupo terrorista, um cartel organizado, e agora não é mais isso. De fato, houve uma reclassificação, porque desde 2020 o cartel de Los Soles era considerado, então, um cartel organizado para a administração, digamos assim, das drogas, né, que eram feitas pelos narcoterroristas lá tanto da Venezuela quanto do Caribe, Colômbia. Agora eles estão dizendo que não é tão formal assim, o cartel de Los Soles não é essa organização tão formal, que pelo contrário, que isso era um título dado a um sistema, uma forma de operação entre as drogas e o governo de Nicolás Maduro. O que isso tem a ver com o Brasil e o que realmente isso significa? Isso não é um alívio, como a imprensa está dizendo, nossa, eles reclassificaram, agora diminuiu a gravidade da questão sobre o Maduro, ou aliviou essa situação de crimes, né, que Maduro estava sendo acusado, porque se ele era o chefe do cartel de Los Soles, mas o cartel de Los Soles agora não é mais essa organização criminosa como estava sendo antes, então isso significa que as coisas melhoraram para Maduro? Não só não melhoraram para Maduro, como nos mostra outras realidades que parecem se encaixar na realidade do Brasil. Vou explicar melhor. Quando os Estados Unidos tiram a classificação de organização terrorista e colocam como clientelismo, que é isso que eles estão colocando agora, eles falam, a questão do cartel de Los Soles era mais uma configuração de clientelismo. E o que é isso, gente? Isso é quando o tráfico de drogas usa a estrutura estatal, compra a estrutura estatal para que ela facilite as suas operações. Ou seja, por exemplo, um exemplo mais concreto, ele compra, por exemplo, os generais que fiscalizavam a entrada de drogas nos aeroportos da Venezuela. Quando o tráfico de drogas compra essas autoridades, elas fazem o quê? Elas simplesmente fecham os olhos e permitem que eles atuem livremente. Então, é isso que agora o Departamento de Justiça está explicando. O que nós identificamos é que Maduro e todos os políticos da estrutura governamental, eles recebiam o dinheiro do narcotráfico para fazer vistas grossas a toda a operação que era feita, ou seja, o narcotráfico comprava políticos, comprava autoridades. Então, essa é a configuração mais exata do que realmente acontecia na Venezuela. Isso nos lembra casos muito
marcantes no Brasil e nos perguntamos, será que no Brasil é essa configuração que existiu até agora? Foi muito suspeito quando o ministro Alexandre de Moraes, em meio à guerra contra as drogas lá no Rio de Janeiro, se prontificou a ir pessoalmente para analisar o que estava acontecendo, sendo que isso foi uma ação incomum, principalmente para um ministro da Suprema Corte. É bastante suspeito ver um Aécio Neves, por exemplo, que não se manifesta de forma contundente sobre vários aspectos da política nacional, se manifestar em favor de Nicolás Maduro nesse momento tão crucial que foi a queda de um ditador. Então ele se manifestou a favor. Como o Carvajal diz que o mesmo sistema que operava na Venezuela operou no Brasil, nós nos perguntamos, será que o tráfico de drogas também teve essa relação de clientelismo com as autoridades brasileiras e por isso é tão difícil para o Brasil tomar essa decisão de classificar o PCC e o Comando Vermelho como grupo terroristas? Será que é por isso que Lula saiu em defesa dos narcotraficantes, que ele disse que eles não eram exatamente os culpados em tudo isso? Será que existe a mesma relação que foi melhor identificada agora na justiça americana, existe no Brasil, de clientelismo? Então, há conexões e há novas perguntas a serem feitas. Como é um assunto bastante profundo, estou tentando ser bem claro, mas se vocês tiverem mais perguntas, podem também perguntar para eu explicar novamente. Mas é basicamente isso. Houve uma reclassificação e eu não vejo essa reclassificação como mais amena em relação ao que era antes. Pelo contrário, acho que ela vai refletir bastante o nosso entendimento sobre o que acontece no Brasil também. Não, claro, né? As histórias se ligam muito em pontos delicados, né? E você está sendo sempre muito clara, viu? Como sempre, você está sendo bastante clara e é muito importante esses depoimentos, esse olhar que você traz, estando tão mais próxima dos detalhes dessa história toda, das possíveis delações, do que já disse Carvajal. Agora, o governo norte-americano, ele dá sinais de que deve seguir combatendo outros países da América Latina que não estejam alinhados com a democracia, com direitos humanos, ou que tenham o narcotráfico fora do controle, com drogas chegando aos Estados Unidos. Muito se fala aqui no Brasil sobre a possibilidade de intervenção nas eleições aqui do país este ano. Sim, eu acho que essa política externa atual dos Estados Unidos, ela está mirando bastante essas questões dos ditadores, das pessoas que estão tendo o controle opressor sobre a população. Então, a discussão sobre a Venezuela, a discussão sobre a Colômbia, a discussão sobre o Irã, que também está em ebulição, isso está mostrando que um posicionamento dos Estados Unidos para agir em diversos países onde as questões de liberdade, né, também estão sendo colocadas em xeque. Como nós temos no governo americano um presidente que não é exatamente um burocrata, né? Donald Trump é um grande negociador, ele é um homem de negócios. Então é uma pessoa que faz com que as suas decisões se transformem em resultados concretos, né? Então ele trabalha, por exemplo, para derrubar aquele ditador da Venezuela, que todos, né, o povo venezuelano estava clamando, porque não tinha mais como lidar com aquela situação, tamanha a força brutal com que ele agia sobre a população, e ao mesmo tempo Trump trabalha o seu perfil natural de negócios e vê, bom, isso vai ser qual outro resultado, né, para o meu próprio país, além de atuar nessa questão da liberdade da população. Então, ele trabalha com as duas coisas em conjunto. A esquerda ou a oposição faz acusações de que Trump só se interessa pelas questões financeiras e econômicas, mas não é. Ele vê os dois lados, como eles podem se somar. Então, é isso que nós estamos percebendo, como as questões estão se somando e como ele está trabalhando para que questões econômicas e as questões de liberdade possam, de fato,
serem administradas em conjunto. E isso faz com que Trump olhe, então, para os demais conflitos que existem aí no mundo afora, né, principalmente, claro, na América, no hemisfério americano, né, que, como ele falou, é a nossa região, aqui precisa ser protegida, não podemos deixar que haja uma desestabilização na nossa região, como estava havendo com a questão da imigração em massa da Venezuela, mas ele também olha, por exemplo, a questão do Irã, porque o Irã, todas as pessoas que estavam, por exemplo, ao redor do Ayatollah Khamenei, elas foram eliminadas, mas ficou aquele líder ali. Né? Isso deu tempo para que a própria população também respirasse, se reorganizasse, e hoje está aí pedindo, então, o fim, né, desse sistema islâmico lá. Esse sistema islâmico iraniano é o mesmo sistema corrupto que atua na Venezuela, que atua no Brasil. Então, as conexões, elas estão muito claras e elas se tornam ainda mais evidentes à medida que o tempo passa. Se no Irã o sistema está sendo derrubado, na Venezuela o sistema está sendo derrubado, eu vejo com olhos muito positivos que é uma questão de tempo para que seja desmantelado a cúpula criminosa que atua no Brasil também. Agora? Elisa, você já explicou para a gente aqui no programa, mas para refrescar para a nossa audiência, você já foi perseguida por Alexandre de Moraes? Está exilado nos Estados Unidos por quê? Bom, a minha questão do asilo aqui nos Estados Unidos foi diretamente ligada com Alexandre de Moraes, com as medidas que ele tomou. Eu, sendo jornalista, não posso abrir mão, por exemplo, das minhas redes sociais, não posso abrir mão da minha liberdade de expressão, da minha liberdade de imprensa. Então, quando Alexandre de Moraes fala para o Elon Musk que ele vai multar a sua plataforma em $20 mil por dia, caso não impeça o meu perfil de ser acessado pelos brasileiros, então Alexandre de Moraes se posiciona como um grande autor daquele que trabalha contra a liberdade de imprensa e contra a liberdade de expressão. Isso ficou muito claro para o governo norte-americano. Está muito patente que é esse o papel que ele desempenha. Por isso, o meu asilo, por exemplo, foi concedido. Foi em função desse esforço aí de uma pessoa muito poderosa, né, que manda no Brasil hoje e que se preocupa com uma jornalista como eu, eu sou uma jornalista independente. Eu não tenho nenhuma estrutura atrás de mim trabalhando, não tem nenhuma empresa, né? Então, como uma jornalista independente é perseguida a esse ponto? Isso chama a atenção do governo americano, né? Isso é questionado. Bom, a própria relação com a história, o fato de eu estar investigando ou ter investigado, né, que foi a questão do meu livro, isso que foi o estopim, a questão do meu livro ter investigado as relações entre estes governos e o narcotráfico, isso é um ponto de interrogação bem grande para saber qual o interesse do Alexandre de Moraes em perseguir ao invés de investigar essa situação. Né? Esse seria o papel dele. Vamos investigar essas denúncias. Mas, pelo contrário, ele quis o quê? Colocar para debaixo do tapete. Ele quis, vamos calar, vamos emudecer quem estiver falando deste assunto. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.